Missão de hoje é conversar um pouquinho aí sobre o Banco do Brasil. Como que funciona a redação do Banco do Brasil? Eu já analisei o edital aqui com vocês, então contei um pouquinho sobre os critérios de avaliação, como que o edital traz essa redação, como que eles pedem, como que a Sesgran se comporta, o gênero, tipo de texto, e direcionei um pouquinho junto com vocês, tá? Também tem vídeo aqui sobre os possíveis temas, trouxe alguns últimos temas da redação do Banco do Brasil para você entender como foi 2015, como foi 2018. Isso é importante para você entender assim o comportamento da banca. E hoje a gente vai falar de estrutura, aquilo que você tem que planejar, aquilo que você tem que escrever, como você vai fazer realmente no dia da prova, tá bom? Vamos falar do texto dissertativo argumentativo, vou falar sobre a Sesgran Rio. Então, um panorama geral de tudo o que você precisa entender sobre essa redação, tá? E ainda trouxe um modelo aqui pronto, baseado num tema de redação. Um vídeo bem completo, uma aula bem legal para vocês. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. Se você já é um inscrito no canal, se você já me acompanha, sabe que aqui eu trago sempre assunto de redação em língua portuguesa. E se você é novo por aqui, muito bem-vindo. Eu trago muito conteúdo sobre concurso público e eu também corrijo redações. Então, se você quer que eu corrija a sua redação, se você quer aprender mais língua portuguesa, tem os links aqui embaixo, muito importante. Vocês têm me perguntado, Chay, vai corrigir Banco do Brasil dentro dos critérios da Sesgran Rio? Óbvio, tá? O que eu mais tenho feito é corrigir aí, desde que saiu esse edital. Ah, mas eu não sei se eu vou passar para a segunda etapa, não sei como vai ser. Você vai passar, e se você passar, com certeza, você precisa estar preparado aí para a redação, porque a redação não tem muito o que fazer, né? Pega para capar e você precisa mandar bem. Então, todo mundo já está aí se preparando, você tem que ser mais um a estar bem preparado. Eu vou fazer o quê? O de sempre. Eu gosto muito de espelhar a minha tela e ficar aqui no cantinho pra gente olhando o edital, eu ir conversando e colocando as minhas ideias aqui no papel. Então, a gente vai começar aí para entender primeiro a banca, entender os critérios, entender aquilo que é pedido. Olha só. Eu quero que você tenha na sua cabeça a primeira coisa, tá? A gente tem isso aqui, ó. Sesgran Rio. Essa é a nossa banca. Eu conheço professor que fala que é o nosso inimigo. Eu não vejo como o nosso inimigo, né? Mas eu vejo como aquilo que a gente precisa entender. Tem gente que tem medo de entender a banca. É necessário entender. Um pedido deles aqui é que se faça um texto, né? Aqui, ó. Seja dissertativo, argumentativo. Bem soletrando para vocês. De 25 a 30 linhas. Escrita em língua portuguesa, argumentação, expressão, tudo isso a gente já entende que tem que ter dentro de um texto. Agora é a partir daqui que eu digo por onde eu começo. Esse por onde eu começo, ele precisa seguir a seguinte estrutura, o seguinte patamar, né? Eu sempre vou ter como a minha grande chave isso aqui, o tema, né? Por quê? Porque dentro do tema eu consigo praticar uma coisa que se chama estrutura. Essa nossa estrutura, ela vai ser baseada em 4 parágrafos, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? Ela não vai usar o eu, né? Ela vai ter opinião, ela vai trazer repertório, ela vai ter uma conclusão fechada com uma solução. Ah, Chay, lembra um pouquinho o modelo Enem? Total. Por quê? Porque a gente tem dentro do gênero a mesma coisa que é cobrado no Enem. Agora a gente vai ter que... Ah, faz anos que eu não estudo redação. Ou eu quero estudar especificamente aqui para o Banco do Brasil, mesmo que eu já tenha um tempo de estudo de redação. A gente vai para a parte de estrutura. Essa parte de estrutura está intimamente ligada a eu entender o tema. Por quê? É o seu conhecimento, você tem que ir atrás de repertório, tem que ser, sim, tá? Argumentação, sim, né? Então, entender o tema te baseia. Eu trouxe aqui um modelo
tá? Exatamente como foi cobrado no Banco do Brasil, ó. É do Banco do Brasil, tá vendo aqui? É do Banco do Brasil. Eu quero te mostrar como essa redação se apresenta pra gente pensar em estrutura e depois eu trago um tema pra gente produzir junto, tá? Banco do Brasil, ok? Trouxe bastante texto motivador. Não é porque trouxe que vai ser obrigado a trazer no dia do seu concurso. Pode ser menor, pode ser maior, tá? Mas vai trazer, ok? Então traz um texto, ó. O Banco do Brasil tem se destacado, olha como traz bem específico. O Banco do Brasil tem se destacado por suas ações de responsabilidade social. Esse conceito abrange diversos aspectos, ensejando uma reflexão sobre a forma como tem sido implementado pelas empresas. Para situar essa reflexão, apresentamos textos motivadores para a elaboração de uma redação. Não os copie. Copiou, tá ferrado, né? Traz o texto 1. Se você quiser, você printa para ler. Não vou ler ele todo agora, porque vai deixar um pouquinho longo aqui. Mas é um texto grande, tá? Traz o texto 2, legal. Traz o texto 3. E por fim, diz assim. Vou tomar aqui em cima. E por fim, diz assim. Que motivação filantrópica ou competitiva deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa, tá? É específico do bebê? Não, mas vai falar sobre o bebê, vai falar sobre empresa, imposto, responsabilidade social. Algo que uma instituição que lida, trabalha, cuida do dinheiro das pessoas já tem, por existir, uma grande responsabilidade social. E aí, claro, mais especificações que traz lá dentro, né? Ó, no desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar domínio da escrita padrão, norma culta, manter a abordagem nos limites da proposta, sendo apenado caso copie ou parafraseie texto alheio, redigir o texto tipo dissertativo argumentativo, não sendo aceito textos narrativos nem poemas, e demonstrar capacidade de seleção, organização e relação dos argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. Chay, só consigo ter Enem na minha cabeça. Segue, meu amor, segue então o seu coração e seu pensamento, porque é esse mesmo sentido. Bom, aqui eu trouxe o comecinho de como se apresenta para vocês lá no texto, lá na folha, tá? É assim que se apresenta. Ó, 20 a 30 linhas, tá? Mantendo o limite. O texto definido deverá passar pela página definitiva, pela página de redação. A redação não deve ser identificada e por meio de assinatura ou qualquer outro sinal. Não traz nada de título, não fala sobre título, logo não é obrigatório, ok? E aí a gente vem para a questão de estrutura, tá? Ali a gente já teve um tema e agora a gente precisa pensar assim. Qual é a estrutura? Tá? Ó. Opa! Deu tilt na cabeça aqui e escrevi tudo colado. Estrutura. E aí eu trago um tema que também aconteceu, que é preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Quero me planejar, Chay, como que eu paro e penso? Eu tenho um tema, certo? Coisas que eu sei sobre o tema. Coisas que eu sei, coisas que eu conheço. Causas do tema. Consequências desse tema. Consequência da depredação do espaço público. Motivo porque as pessoas não cuidam do espaço público. Conscientização. O quê? O que mais? Solução. Quando a gente para pensar na estrutura, primeiro, antes de tudo, a gente pensa assim, ó, eu tenho um tema, tá? O que eu sei sobre esse tema? Qual a solução para esse tema? Quais as causas desse tema?
Quais as consequências desse tema, tá? Eu gosto de ir aqui, quando eu falo o que eu sei, série, filme, livro, repertório. Você nunca pode começar a escrever a sua redação sem ter parado e pensado o que eu sei sobre essa redação. Quais são as causas desse tema? Qual é a solução para esse problema? Quais são as consequências disso? É mediante esse panorama, esse parar e pensar na estrutura. Quando eu falo aqui, não estou falando de estrutura de gênero, não. É estrutura, por enquanto, do seu pensamento, aquilo que você sabe sobre o tema. Aí a gente vem para uma coisa muito legal, que é, de fato, a estrutura do texto. Como é a estrutura do texto? Eu divido ele em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, vou botar mais pra cá, fica melhor, fica mais pertinho. Desenvolvimento 2, né? E a conclusão, tá? Então, cada um desses meus aqui é um parágrafo. O que tem que ter na introdução? Ó, contextualização. Para começar, o que é a contextualização? Um repertório. O que precisa ser esse repertório? Uma citação, uma série, um artigo da Constituição. Esse tema de preservação do ambiente. Poderia ser algum artigo da Constituição, poderia ser uma notícia, poderia ser um dado. Tudo isso é prudente e valeria. Depois, eu tenho que ter a tese. A tese é aquilo que pede, que é a base do seu texto, que nada mais é do que a sua posição. Ou vocês podem pensar com a sua opinião. Depois, muitas pessoas chamam de problemática. Eu chamo de causas ou consequências, tanto faz. Então, eu tenho aqui 3 coisas que originam o meu texto. Eu contextualizo, eu dou a minha opinião e eu digo aquilo que causa ou posso dar a consequência, tanto faz. Quando o corretor começa a ler o meu texto, ele procura esses 3 pontos. Que depois, as causas ou as consequências vêm dar origem ao argumento. E quando eu digo assim para vocês, são 2 problemáticas, elas dão origem ao argumento 1 e ao argumento 2, porque elas depois serão discorridas em argumentação, em prova, tá? E aí você vai dizer, por exemplo, que a preservação do patrimônio público acontece, primeiro, porque não há uma conscientização do indivíduo. Segundo, porque não temos penas efetivas para isso. Então, aqui eu falo sobre o indivíduo, e aqui eu falo sobre penas mais duras, ou poderia ser fiscalização, enfim, a gente teria que pensar bem para estruturar. O que eu usei 1 aqui é o 1 aqui, o que eu usei o 2 aqui é o 2 aqui. Depois disso, eu venho com as provas. Eu penso isso por algum motivo e eu provo. A mesma coisa aqui. As provas. E aí vocês vão dizer pra mim, para provar precisa ter repertório? Precisa. E eu tenho também que ter repertório. Aqui e aqui eu preciso ter repertório. Em ambos, tá? Essa é a estrutura de cada um dos desenvolvimentos. Abro usando as mesmas coisas que eu falei aqui, é o tópico frasal, né? No caso, eu botei o exemplo aqui de indivíduo, né? Esse aqui é só um exemplo, tá bom? Aqui é exemplificação, tá?
aqui a exemplificação. Aqui é o que precisa ter, né? As provas e o repertório. Tem gente que fala assim, Chay, repertório eu coloco na conclusão? Não, repertório você limita ele a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. O legal disso que eu tô mostrando aqui pra vocês é que vocês depois peguem tudo isso que eu tô falando e procurem nas redações que vocês estão fazendo. A minha redação tem isso daqui? Claro que a gente vai mais profundo, né? Não esqueçam de conectar, né? Aqui começa com conectivo, aqui começa com conectivo, aqui agora, ó, conclusão, sempre começa com conectivo, tá bom? Mas a retomada da tese, mais a solução do problema. Digamos que na conclusão você obrigatoriamente tem que ser um pouco mais criativo, mas um criativo dentro do possível de acontecer, mas você não precisa buscar tantas novas informações como nos desenvolvimentos quando você precisa fazer as provas, tá? A conclusão ela é baseada em conectivo, você retoma a tese, né? Então, vejamos que esse problema existe e permanece no Brasil e para isso temos como solucioná-lo. Isso é a estrutura. Isso é a base daquilo que você vai catar. Depois a gente vai para a língua portuguesa. Mas aqui é aquilo que você vai atrás de informação. Pegando esse texto aqui, ó, a preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de redação, tá? E vamos atrás dos itens, todos aqueles itens que eu falei. Vou usar o azul que eu acho que fica um pouquinho mais fácil e melhor de ler. Repertório. Na obra Utopia, do escritor Thomas More, é retratada uma sociedade livre de problemas e conflitos sociais, no qual caracteriza um corpo social perfeito. Tá, tô falando de corpo social. No entanto, olha o conectivo de contraposição, o que se observa atualmente é o oposto do que o autor prega, visto que conflitos emergem em torno da preservação dos espaços públicos, poderia ser no Brasil, tá? As quais dificultam os planos de More. Então eu tenho repertório, depois eu tenho, o que se observa atualmente é o oposto do que o autor prega, visto que conflitos emergem em torno da preservação dos espaços públicos, os quais dificultam os planos de More. Fiz uma ligação. Diante dessa perspectiva, vírgula, entende-se que a falta de educação patrimonial, bem como o egoísmo e individualismo, apresenta-se como entraves na resolução do problema. Então eu tenho, olha só, repertório, eu tenho tese e eu tenho dois argumentos: falta de educação patrimonial e egoísmo e individualismo, tá? Agora, no desenvolvimento 1, percebam que, primeiramente, é um conectivo. É importante porque a ausência de educação patrimonial é um dos fatores causais da problemática. O tópico frasal, ele abre aquilo que foi dito na introdução. Ademais, na Constituição Federal de 88, é assegurado que o Estado deve promover a preservação do patrimônio público. Entretanto, essa responsabilidade deve ser dividida com a sociedade civil, pois, infelizmente, não adianta investimentos em obras públicas se a população não tem conhecimento de seus deveres, o que acarretará em gastos nos cofres públicos que poderiam ser revertidos, tá? Para outros fins. Sendo assim, a educação é a base para a resolução do problema. Ó, o tópico frasal com a argumentação, a prova com a Constituição e uma consequência e explicação disso, tá? Eu quero que você procure isso na sua redação. Por fim, mais um parágrafo. A gente tem outro sim, que eu acrescento, né? Outro. O egoísmo interpessoal é outro fator que deve ser abordado.
Com isso, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, ele descreve a sociedade como egoísta e individualista. Assim, a partir do pensamento de Bauman, observa-se que a administração pública tem se empenhado na conservação dos espaços públicos e limpeza dos centros urbanos, no qual contempla os princípios da eficiência, legalidade e moralidade. Contudo, a população espera somente pela atitude dos governantes e esquece de suas responsabilidades. A exemplo disso, o vandalismo e o descarte de lixo em lugares desapropriados. Por conseguinte, fica evidente que a falta de empatia interpessoal causa impactos sociais, ambientais e culturais na cidade. Então, discorreu sobre a questão do patrimônio e discorreu sobre a questão do individualista, que só pensa em si e suja e depreda os demais locais, deixando sempre a responsabilidade para o outro. Por fim, a finalização, que foi bem curtinha aqui, traz que, portanto, é necessária a reformulação de medidas governamentais urgentes. Opa. Tem umas coisas que saem na hora que a gente digita aqui. Destarte, com o intuito de mitigar o problema, é imprescindível que o Ministério da Educação implemente a disciplina de educação patrimonial na educação básica. Além disso, as grandes mídias devem incentivar a preservação do patrimônio público. Pegou, tomou a tese, juntou o MEC, a educação básica, e falou: governo, ensine para que você não tenha consequências. Ensine para que você não tenha consequências. Deixa eu pegar uma folha aqui em branco, se eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho. Mas eu pego essa primeira aqui, tá? Então, basicamente, receitinha de bolo, né, galera? Pegou a introdução, pegou o desenvolvimento, argumentou, não precisou inventar a roda, não precisou trazer nada tão diferente assim, tá? Mas não fugiu do tema, né? Expôs a problemática, expôs o tema, expôs aquilo que sabia. Não esqueçam do repertório, tá? Se a gente fosse corrigir aquela redação ali, ela teve alguns desvios, ela não faltou um pouquinho, mas pelo menos 80% da nota a gente conseguiria entregar ali. Porque fez toda uma abordagem, como eu falei para vocês, de estrutura, tá bom? O vídeo vai ficar muito longo já, mas eu acho que deu para vocês pegarem a ideia e entenderem um pouco, um básico, um início bem aí do que a CESGRAN Rio quer de você e o que traz o edital do Banco do Brasil. Não esqueçam que eu posso corrigir a redação de vocês, isso é muito, muito, muito importante. É a parte, assim, mais importante de todo o estudo que vocês têm sobre a redação, tá? Um beijo, eu te espero também no nosso próximo vídeo, nas nossas próximas aulas. Vai ter modelo pronto aqui pra vocês também. Tchau, tchau!